A graça e a paz, irmãos. Eu sou o irmão Vitor, esse é o canal Como Diz a Escritura. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Como tema do nosso vídeo hoje, eu vou estar trazendo sobre as moradas celestiais, tá bom? Qual o verdadeiro significado, né? Quais revelações a palavra tem para nos mostrar que habitação Deus tem para nós na vida, no reino eterno de Cristo, né? Na sua vinda. Queria pedir perdão para os irmãos, que eu fiquei um tempo sem postar vídeo, tá bom? Que eu tava também meio ocupado e tal, trabalho e algumas outras coisas. Mas agora, se Deus quiser, eu vou ter um pouquinho mais de tempo aí para estar postando vídeos para os irmãos, tá bom? Vou tentar me organizar de uma maneira melhor, que eu possa estar postando vídeos mais frequentemente, tá bom? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Estou usando a tradução Corrigida e Fiel, tá bom? Para quem quiser saber. E a passagem que a gente vai usar como base para início vai ser João, capítulo 14, a partir do verso 1, diz assim: Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver eu estejais vós também. Então Jesus ele fala, né, aqui um pouco antes da sua morte, né, um pouco antes da sua crucificação, ele promete que ele viria uma segunda vez, né, e antes da sua vinda ele ia preparar lugar no céu, né, ele ia preparar moradas para nós, né, para que quando ele viesse nos buscar, tivesse lugar preparado, moradas para que nós pudéssemos habitar, né? Quando a gente lê esse texto, inicialmente, qual que é a nossa compreensão? A nossa compreensão é que casas estão sendo fabricadas no céu, né? Casas estão sendo feitas. Tem até louvores que falam que vamos andar em ruas de ouro, né? Que vamos ter nossas casas no céu e tudo mais, né? Mas quando a gente vai analisar mais profundamente o significado dessas coisas que Jesus falou, a gente tem uma compreensão um pouco diferente. Eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, tá? A gente pode pegar aqui, ó. Eu vou colocar, fazendo a pesquisa aqui, colocar 3 dias. Porque tem uma passagem em qual Jesus diz algo muito interessante, ó. Tá no Novo Testamento. Deixa eu procurar aqui. Marcos. Vou utilizar essa passagem em Marcos 14:58. Aqui os próprios fariseus e escribas estavam utilizando contra Jesus uma coisa que ele mesmo diz. Ele diz assim: nós ouvimos-lhes dizer, eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. Então olha só. Quando Jesus vai no templo e tem aquela questão das pessoas vendendo e fazendo comércio na casa de Deus, Jesus diz que ele fala que a casa do pai dele era chamada casa de oração e eles transformaram em covil de salteadores, né? E eles falam: que sinal tu nos dá disso daí, que você tem autoridade de fazer o que você está fazendo? E ele fala: derrubem esta casa e em 3 dias eu a edificarei. Então você vê que eles entendem que Jesus está falando do tabernáculo terrestre quando ele se refere a isso. Eles entendem que ele está falando disso. Mas quando Jesus se refere a reedificar o tabernáculo, ele não está falando do tabernáculo físico terrestre, mas ele estava falando do seu próprio corpo. Ele falou: se vocês derrubarem esse tabernáculo, falando do seu próprio corpo, eu edificarei outro em 3 dias. Dentro de 3 dias outro se erguerá. Mas ele estava falando do seu corpo, tanto que Jesus morre num corpo carnal, né? Que teoricamente foi edificado por mãos de homens. Por quê? Porque ele nasceu, como todo ser humano, né? De uma união de um homem e de uma mulher. Não no caso de Jesus, logicamente, foi o Espírito Santo, né? Concebido de uma virgem, ok. Mas nasceu de seres humanos, ele tinha que nascer, né? Então, não deixa de ser edificado por mãos humanas. Esse é um corpo carnal, não é verdade? É feito de carne. Jesus era feito de carne, então é uma habitação terrestre, né?
Mas quando Jesus morre e ressuscita, ele vem com outro corpo, já não é o mesmo corpo que ele tinha. Tanto que quando Tomé vê ele e ele não acredita, ele fala: Veja que eu sou feito de carne e ossos, né? Ele não fala sangue, porque a vida da carne consiste no sangue. Já a vida de Jesus era outra, diferente. Ele já estava num corpo glorificado, já não tinha a mesma consistência, a mesma base de vida que o outro corpo anterior. E você viu que Jesus entrava em lugares com as portas fechadas, Jesus atravessava distâncias muito grandes em um tempo muito curto. Então você vê que as limitações que o nosso corpo carnal hoje tem, o corpo de Cristo, o corpo celeste que ele tinha, já não tinha mais essas limitações, né? Então, quando a gente começa a entender o que realmente é o tabernáculo, que a casa que Jesus foi forjar para nós, foi criar para nós, né? Se assim a gente pode dizer, na realidade não são casas igual as que a gente mora hoje em dia, né? Onde tem cômodos e tudo mais, mas sim corpos celestiais, aonde nós iremos habitar, né? A gente tem algumas passagens que podem nos confirmar isso. Por exemplo, Paulo ele fala bastante disso, dessa questão da habitação eterna. Ele diz em 1 Coríntios, acho que é capítulo 15, tá? Eu tô fazendo de cabeça, então provavelmente, se eu errar, vocês tenham paciência comigo, tá bom? Deixa eu utilizar aqui um verso próximo do final. Aqui, ó. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra dos peixes, outra das aves. Aí ele há corpos celestes e há corpos terrestres. Ele começa a explicar alguma coisa sobre os corpos, sobre a ressurreição aqui, né? E ele diz assim: assim também a ressurreição dentre os mortos, verso 42. Semeia-se em corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará com o corpo espiritual. Há corpo natural e também há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente e o segundo espírito vivificante, né? Aí ele continua e ele começa a explicar um pouco mais sobre isso. E aí no verso 50 ele começa a conclusão. Ele diz: agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta de Deus soará e os mortos ressuscitarão, olha, incorruptíveis. Por quê? Porque o corpo deles foi revestido de incorruptibilidade, né? Falei, nós seremos transformados, porque é o que convém que isto que é corruptível se revista, olha, da incorruptibilidade, ou seja, um corpo celeste venha nos revestir. Que isso que é mortal se revista da imortalidade, né? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então você vê, ele fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então você vê que é um corpo celeste que a gente vai receber de Deus, que vai nos revestir, que vai cobrir este corpo, transformando ele num corpo celeste, eterno e imortal. Então você vê que a casa, a morada que ele promete para nós, não é uma morada física. Para confirmar isso, 2 Coríntios capítulo 5, né? Ele diz, falando sobre esse assunto, o mesmo assunto, ele diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, ó, ele está falando dos corpos, do nosso corpo, se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Você vê que ele está se referindo ao corpo, ele está falando assim, ó, se nós, porque sabemos que nossa casa terrestre, olha, que casa terrestre que ele está falando? Do nosso tabernáculo se desfizer, ou seja, ele está falando, se alguém morrer, o corpo, né, nosso corpo ele é consumido pela terra quando a gente morre. Então fala, se o nosso corpo se desfizer, nós não precisamos se preocupar, porque nós temos de Deus um corpo eterno, né, um edifício eterno. Olha só, por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação. Olha só,
Você veste uma casa? Porque revestir significa vestir novamente. Você veste uma casa? Não, você não veste uma casa, né? Mas ele está se referindo à morada eterna. Então você vê que nosso corpo se revestir é vestir novamente. Nós já estamos vestidos desse corpo, né? Nós estamos habitando num corpo feito de carne e ossos e sangue. Mas esse corpo é mortal, ele é corruptível. Mas nós, né, igual ele disse, carne e sangue não podem herdar a vida eterna. Então, nosso corpo necessita ser revestido para que aí sim possamos herdar a vida eterna. Então, ele fala que por isso desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Olha só, se todavia estando vestidos, não fomos achados nus. Porque também nós que estamos neste tabernáculo gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para o que é mortal seja absorvido pela vida. Olha, não faz todo sentido com aquilo que ele estava falando em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que a morte vai ser absorvida pela vida, aquilo que é mortal, né, que é nosso corpo, vai ser absorvido pela vida, e isso também já cai por terra algumas teorias, né, que dizem que quando uma pessoa morre, a alma vai para o céu. Ele fala, o nosso desejo não é ser despido, ou seja, não é sair desse corpo. Nosso desejo não é esse, mas o nosso desejo é ser revestido da nossa morada eterna, que é o nosso corpo, ao qual Jesus, né, ele nos prepara para que quando ele voltar nós possamos ter uma morada eterna. E assim como ele é, também nós teremos um corpo. Você vê que Jesus ele tinha um corpo glorificado e a promessa é que nós recebemos um corpo semelhante àquele que ele recebeu quando ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, quando a gente consegue compreender isso, a gente vê a grandeza do que Deus promete para nós, né? Corpo semelhante aos dos anjos, tanto que ele fala que na ressurreição, na regeneração de todas as coisas, nós seremos como os anjos, que no nosso caso não se dão um casamento. Mas quando ele fala disso, ele não está falando somente do fato da questão da sexualidade, né? Mas ele se refere também na capacidade que os anjos têm. Você vê que os anjos eles têm um poder tremendo, né? Que Deus assim deu para esses anjos. Eles cruzam grandes velocidades em instantes. Tanto que Jesus estava no Getsemane, né? E ele fala: se eu quisesse, o Pai me mandaria 12 legiões de anjos. Olha só. Que distância você acha que o paraíso de Deus, o céu, né, o trono de Deus, está da nossa terra? E Jesus falou que se ele quisesse, os anjos viriam naquela hora. Então você imagina a velocidade que esses anjos viriam para socorrer Jesus se assim ele quisesse. Então você vê, esses corpos não estão presos às limitações que nós hoje temos, né? A gente tem limitações físicas, limitações de questão de fome, a gente tem nossas fraquezas, fome, necessidade de dormir, necessidade, igual eu disse, de comer, né? Necessidades, tem certas necessidades que a gente tem que esse corpo é frágil, então nós precisamos supri-las, mas já com o corpo que Cristo há de nos dar, não será a mesma coisa. A nossa morada eterna, incorruptível, que Cristo nos prometeu, já não tem as mesmas, não é sujeito às mesmas fraquezas que esse corpo assim é. Então a gente consegue entender que as moradas realmente não são casas literais, mas são sim corpos que Cristo, né, está nos preparando para sua vinda, né, para que possamos estar com Ele, reinar com Ele. Amém? Então eu queria agradecer os irmãos pela presença dos irmãos, espero ter acrescentado no conhecimento. Se algum irmão tiver alguma coisa para acrescentar, ou se não concorda, tem uma opinião diferente da minha, por favor, deixa nos seus comentários com respeito à educação, tá bom? Eu creio que a gente pode crescer junto, se edificar mutuamente, né? Também não sei de todas as coisas, aquilo conforme Deus vai me acrescentando, eu vou compartilhando com os irmãos, tenho o coração aberto também para ouvir a opinião dos irmãos, e eu creio que juntos nós vamos crescer na graça para que possamos ser mutuamente edificados e que a graça de Deus possa nos completar e nos ensinar. Amém? Eu agradeço pela presença dos irmãos, que Deus abençoe a vida dos irmãos, aquele que gostou do vídeo, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Deixar o seu gostei aí embaixo e compartilhar no Facebook, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe os irmãos, até a próxima.